A paz do Senhor a todos os nossos irmãos desse grupo abençoado, Ministério Semeai. Que vos fala é o pastor Maurício. Queria deixar uma pequena mensagem para os nossos corações nesta tarde, que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10, que diz: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia e em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, o nome do apóstolo Paulo original no judaico significa Saulo, em hebreu Saul, no grego Saulos. O apóstolo Paulo nasceu entre 5 a 10 depois de Cristo, na cidade de Tarso, da Cilícia. Por isso era chamado Paulo, o Saulo de Tarso. O apóstolo Paulo era um fariseu. O apóstolo Paulo tornou-se cúmplice das sentenças de morte, foi obediente à sua religião, recebeu cartas para perseguir, aprisionar e matar o povo de Deus. Em uma dessas perseguições, Saulo, depois foi transformado para Paulo, caiu do cavalo, pois o Senhor apareceu a ele no caminho para Damasco, quando esse iria perseguir, aprisionar e talvez até matar o povo de Deus. No caminho, ao meio-dia, Paulo, o Saulo, viu uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, e caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E disse Saulo: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, nesse dia, que quando alguém te persegue, está na verdade perseguindo a Jesus. Você que fala mal do seu irmão, você que fala mal do seu pastor, você não está perseguindo o irmão, você não está perseguindo o pastor, você está perseguindo a Jesus. Paulo foi o grande perseguidor de Cristo. Por quê? Porque perseguia o povo de Deus. Agora ele foi transformado, agora Saulo é transformado no apóstolo Paulo. Não persegue mais o povo de Deus, deixou de ser perseguidor para ser perseguido. Agora Paulo, transformado, escreve várias cartas, e uma dessas cartas é dirigida para Timóteo, 1 e 2 Timóteo, e o texto que eu li está aqui em 2 Timóteo, capítulo 3. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Louvado seja o nome do nosso Deus. Veja, tu, porém, Timóteo, tem seguido a minha doutrina. Veja, Paulo colocou a minha doutrina. Por quê? Porque Paulo pregava a palavra de Deus. Todo pastor, todo homem de Deus que prega a palavra, prega a doutrina, as pessoas têm que seguir aquilo que o pastor está ensinando através da palavra de Deus. Infelizmente muitos não aceitam isso. Eu não vou seguir doutrina de homem. Então ninguém vai seguir você, porque você prega a palavra, você vai ter que ensinar, vai ter que explicar, e ninguém vai te seguir. Porque o pastor, o homem de Deus, não prega outra coisa a não ser a palavra de Deus, que é a doutrina. E quando o apóstolo Paulo fala: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, que modo de viver é esse? Temente a Deus, obediente à palavra de Deus, obediente àquilo que ele colocou no coração dele, de fazer a vontade de Jesus, de ganhar almas para o reino de Deus. Intenção é aquilo que se pretende fazer, propósito, plano, ideia. Ele tinha essa intenção de fazer algo para o reino de Deus. Fé, uma fé inabalável. Ele creu, ele acreditou em Cristo Jesus.
longanimidade, virtude de suportar com firmeza, contrariedade em benefício de outrem. Meus amados irmãos, Paulo sofreu as perseguições por causa do amor, da paciência, de ensinar, doutrinar o povo. Quantos de nós pastores temos seguido perseguições, pessoas perseguindo, nos afligindo, falando mal da gente, falando mal do irmão, da irmã? Isso é perseguição. Temos sofrido isso, mas Deus tem nos dado a vitória, porque eles não estão me perseguindo, não estão te perseguindo, estão perseguindo a Jesus, estão perseguindo aquele que te enviou para fazer a obra. Não pare no meio da caminhada. Aquilo que você aprendeu do seu pastor, seja fiel com o seu pastor, seja obediente com o seu pastor, seja obediente com a sua liderança, porque ele está ensinando uma doutrina que é a palavra de Deus. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. O apóstolo Paulo deixou bem claro: tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Louvado seja o nome do nosso Deus. Pare de perseguir o povo de Deus. Olha para os montes, de onde vem o seu socorro. Quando você está falando mal, perseguindo alguém que é servo do Senhor, você está perseguindo a Jesus. E Deus não se agrada. Esses dias aconteceu algo interessante. Um irmão de uma determinada religião aí, não vou citar o nome, veio falar um bocado de coisa que Deus tinha mostrado para ele. Mentira. Porque o homem de Deus sabe quando Deus está falando com ele. Ele ouviu de alguém a minha vida e veio falar um bocado de coisa que uma pessoa falou para ele. Um demônio usou essa pessoa para falar algo para ele, e ele, quando me viu, foi passar as coisas. Triste isso, irmão. Deus está vendo todas as coisas. Não queira crescer derrubando os outros, falando mal dos outros. Não queira tentar destruir o ministério do outro com fofoca, com confusão, porque você não está perseguindo pastor, você está perseguindo a Jesus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, não fique triste por causa das lutas, das perseguições, porque o Senhor vai livrar você de todas as lutas, de todas as aflições, de todas as perseguições. Deus vai livrar você, porque Deus tem um compromisso com você. Foi você que Deus colocou aí para ser líder, foi você que Deus colocou você aí para ser pastor. Creia nisso, acredite nisso, meu irmão, minha irmã. Não queira se colocar como líder, não queira se colocar como sábio. Eu vou fazer melhor, que ninguém faz melhor. Nós não fazemos nada para o reino de Deus. Tudo que a gente pensar de fazer de melhor, a gente tem que triplicar, quadriplicar. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, não se entristeça. Eles não estão te perseguindo, eles estão perseguindo a Jesus. A Jesus. E o preço é grande de uma perseguição. Ai daqueles que perseguem o povo de Deus. Vai pagar um preço caro. Deus é com você, meu irmão. Deus é com você, minha irmã. Deus é com você, meu pastor. Deus colocou o Senhor aí. Amém? Quem não quer seguir essa doutrina porque não quer ser submisso à autoridade de um pastor? Quem não quer seguir essa doutrina que o Senhor prega aí porque não quer ser submisso às ordens de uma liderança criada por Deus? Creia na sua bênção e na sua vitória.
no nome do Senhor Jesus. Muitos querem se fazer líder, querem comprar diplomas, mas o homem, por homem tudo bem, mas Deus não aceita. Para Deus tem que ser como sempre foi, com decência e com ordem. Então, meu querido, fique na paz do Senhor Jesus, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Aleluia.